Queda de cabelo. O que eu faço pro meu cabelo parar de cair? Essa é uma pergunta, assim, muito comum. As pessoas ficam muito desesperadas. Eu mesma já passei por isso, várias vezes, inclusive. Porque queda de cabelo é muito comum. Por que a gente tem queda de cabelo? Então, vou explicar um pouquinho do ciclo normal do cabelo para que vocês entendam por que da gente ter esse monte de queda de cabelo. E algumas elas são meio que normais e outras não. E aí a gente vai precisar investigar essas que não são normais. Normais também, assim, eu coloco entre aspas, que é meio assustador, parece que você tá morrendo, né? É muito ruim, eu já tive várias vezes. Bom, então a gente tem o ciclo do cabelo, ele tem uma fase de crescimento e de queda. Então existe um ciclo de vida natural para os nossos cabelos. A parte de crescimento a gente chama de ciclo anágeno. E quando ele tá na fase de queda, a gente chama isso de telógeno. Ou seja, o nosso cabelo, ele é programado para nascer, crescer e morrer. Então o cabelo morre e ele cicla. Só que a gente tem uma coisa que é uma assincronia dos fios. E isso é uma coisa muito boa. Ou seja, esse fiozinho é diferente desse fiozinho, eles estão em fases ligeiramente diferentes. Claro, tem anágeno 1, 2, 3, 4 e tem telógeno também em fases diferentes. Mas isso eu acho que acaba ficando complexo demais e não ajuda no entendimento. Então, o que a gente precisa saber? A gente tem fiozinhos em fases diferentes. E isso é ótimo, porque já pensou, se todo mundo tá em fase de queda, a gente teria uma muda, que nem os animais, tem mudas, né? Cai tudo, nasce tudo. O que pra gente não ia funcionar muito bem, né? Já pensou, ia ficar careca, depois cresce cabelo. Então, não é legal. Então, é muito bom essa assincronia dos fios, para que a gente possa ter o ciclo de vida do seu cabelinho, né? Ele nasce, cresce, morre, sempre em fases diferentes, para você se manter com bastante cabelo sempre, tá? Então, esse é o normal. Só que o nosso cabelo, ele gasta muita energia, ele divide muito, ele faz muita mitose. Então, ele é um cabelinho que ele precisa de muito suporte de nutrientes, digamos assim, tá? Por isso que quando a gente vê, assim, novela, ou quando a gente vive, infelizmente, né, situações de câncer na família e na cena dos filmes, vocês veem que toda vez eles raspam o cabelo. Por quê? Porque os quimioterápicos, os remédios de câncer, o que eles fazem? Eles matam as células em alto índice de proliferação, que estão proliferando muito. Só que quem também está proliferando muito? Cabelo. Então, normalmente, a gente tem uma queda do cabelo e mata as células de câncer. Por isso que sempre tem esse drama do cabelo, que é terrível quando realmente está acontecendo na vida real. A gente vê muito na novela, né? Porque justamente o cabelo prolifera muito, ele gasta muita energia para isso. Portanto, ele é um pouco mais sensível. Então você concorda que o seu organismo, ele vai priorizar os locais nobres, digamos assim, né? Então, por exemplo, se você está diante de uma situação de alerta, uma situação de uma pneumonia, uma infecção ou qualquer situação que o seu corpo entende como anormal, o que ele vai fazer? Ele vai mandar nutriente para o seu coração ou ele vai mandar menos para o seu cabelo? É claro que ele sempre vai priorizar os órgãos nobres. Então, coração, rim, fígado sempre vão ser priorizados em relação ao cabelo, né? Então, o cabelo sempre vai ser assim, o último, digamos assim. Então, quando a gente tá diante de qualquer situação que o corpo entende como uma situação de alerta, por exemplo, e aí a lista é imensa, tá, gente? Você perder peso, perder mais de 2 quilos em um mês, tá tomando Ozempic, perdeu muito peso porque fez dieta. É como se você até ficasse um desnutrido crônico. Crônico não, né? Você teve uma desnutrição naquele momento, o corpo vai poupar. E até ele se adaptar a essa nova realidade pode levar um tempo. Parada de anticoncepcional, parto, anticoagulantes, situações de estresse muito importante, né? Emocionais, falecimento de uma pessoa, um término de relacionamento, uma depressão, uma ansiedade, muitas coisas. Cirurgia, pneumonia, como eu falei pra vocês, qualquer infecção, até uso de exames contrastados. Então, a lista é muito grande de coisas que o corpo pode entender como um problema naquele momento. E significa que pra todo mundo isso, o cabelo vai cair? Então, tem pessoas que ficam doentes e o cabelo não cai, e tem outras que ficam doentes e o cabelo cai pra caramba. Então, isso é muito individual, é muito difícil da gente prever todas as situações e como vai ser a intensidade dessa queda de cabelo para todas as pessoas. O que eu tô contando aqui pra vocês é o que a gente chama de eflúvio telógeno agudo. Então, quando o corpo entende que está acontecendo algum distúrbio na homeostase, né? Então, o seu corpo não está normal, está acontecendo alguma coisa, a gente está sendo atacado. O que ele vai fazer? Ele vai poupar energia. E isso leva a um gatilho que leva à telogenização dos fios, ou seja, sincroniza. Lembra aquilo que eu falei? Que o cabelo precisa ser assíncrono? Ele gera uma sincronia dos fios e eles sincronizam na fase de queda. Isso não acontece tipo assim, agora eu tô estressado, vai cair meu cabelo agora? Não, isso demora uns 3 meses, tá? Então a sinalização é dada e o cabelo ele tá mais ou menos uns 4 milímetros de profundidade, ele precisa subir um pouco para poder cair. Então normalmente isso não é imediato, tá? Então você tem o estresse, 3 meses depois começa a cair o cabelo cai por pelo menos 3 meses, numa curva mais ou menos assim, sabe? Então
Então, quando que a pessoa realmente percebe a queda? Normalmente no 4º mês depois do evento desencadeante. Então, por exemplo, eu tô com uma anemia dia 1, aqui agora, coloquei dia X. 3 a 4 meses depois que meu cabelo poderia começar a cair. Então eu não consigo relacionar. Esse que é o grande desafio na queda de cabelo. Então, o que você precisa fazer? Se você tá tendo queda de cabelo, lembre desse diagnóstico. Eflúvio telógeno agudo. Não estou dizendo que é isso que você tem. Estou dizendo que a grande maior parte das pessoas tem isso. E isso é causado 3 a 4 meses antes. E aí pode ser qualquer uma daquelas coisas que eu falei naquela lista. Se você tem um desencadeante claro, é muito provável que a queda de cabelo esteja acontecendo por esse motivo. Assim, a gente não tem como ter uma bola de cristal, voltar no tempo, refazer aquela situação, você não fica doente. Então, o cabelo tende a cair se foi um evento passado. E por isso que a gente sempre, né, nós tricologistas que estudamos de forma médica, com evidência científica, questionamos muito o uso das vitaminas como solução para o problema. É assim, a medicina é baseada em, né, você tem um problema, você conhece a causa do problema, você trata a causa do problema. Se a causa do problema, que é a queda de cabelo, foi causada por um evento no passado, como que a gente balanceia isso, né? Não tem como uma vitamina resolver o problema que você fez no passado. Ai, Beli, mas eu usei tal shampoo e resolveu o meu problema. Por quê? Porque normalmente as pessoas, como eu falei pra vocês, isso é um problema autolimitado, que vai resolver em 3 meses. Depois vai, né, parar de cair e o cabelo vai crescer. Isso aqui também leva um tempo pro cabelo, né, crescer o comprimento dele todo. Então, as pessoas, normalmente, elas fazem coisas e elas se desesperam, normalmente, no 2º mês de queda. Primeiro, ela fala assim, acho que tá caindo pouco. No 2º, ela já tá desesperada porque tá caindo muito, que é normalmente o pior mês de queda. Aí ela faz alguma coisa. Ela toma um chá que a tia pediu, ela compra uma vitamina, ela usa um shampoo caro. E aí, no mês seguinte, o que era pra acontecer? Com ou sem ela fazer isso. É pra melhorar um pouco, né? Porque a curva é assim, né? Então, no primeiro mês tá piorando, piora muito no segundo, depois começa a cair. E aí ela relaciona essa coisa que ela fez. Eu paguei um procedimento caríssimo. Nossa, realmente, doutora, tá caindo um pouco menos. E é assim que se vende charlatanismo no mundo dos cabelos. Porque a grande maior parte das pessoas tem eflúvio telógeno agudo. Elas normalmente procuram, né, ficam desesperadas no 2º mês. E no 3º mês elas já iam melhorar mesmo. Elas iam começar a entrar na fase de redução da queda para depois o cabelo começar a nascer. E aí ela vai sempre associar com a coisa que ela fez, né? Com o investimento que ela fez. Por isso que tem que tomar muito cuidado. Quando a gente tá falando de eflúvio telógeno agudo, é uma coisa autolimitada, desde que o desencadeante tenha sido suspenso. Então, por exemplo, se eu tenho uma anemia, eu preciso corrigir essa anemia. Se eu tenho um problema de tireoide, eu preciso corrigir esse problema de tireoide. Se eu tenho qualquer outro evento, se é uma coisa assim pontual, eu tive um estresse e isso já passou, ele tende a resolver sozinho. Então, coisas que, por exemplo, hipotireoidismo e anemia, aí você precisa corrigir. Infecções também, sífilis, HIV também, né, a gente precisa investigar, porque também poderia causar queda de cabelo. Mas, quando é uma coisa pontual que já foi, seu cabelo tende a melhorar. E aí, como já tende a melhorar e a pessoa faz alguma coisa, ela acaba relacionando com a última coisa que ela investiu mais. Então, eflúvio telógeno agudo é a principal causa de queda de cabelo, normalmente é autolimitado, é desesperador, você pode não fazer nada se realmente for isso. O problema é saber se é isso mesmo, né, e por isso que a gente tem tricologista, tem uma especialidade da dermatologia que estuda só isso, porque não é tão fácil assim como eu tô falando, né? Tô dizendo que é a coisa mais comum e eu tô explicando pra vocês da onde nascem os charlatanismos do cabelo, né? Porque a maior parte das pessoas já vai melhorar sozinho. E aí, quando que vai valer a pena a gente realmente repor alguma vitamina? Quando a pessoa tem deficiência, tá? Então, se a pessoa tem deficiência de uma vitamina, ela precisa repor. As vitaminas, assim, eu não gosto de usar vitaminas pra sempre, toda hora, porque inclusive tem estudos mostrando que as pessoas que ficam usando em excesso as vitaminas podem ter mais problemas cardiovasculares no futuro. Então, quando a gente usa vitaminas, qual que é o intuito dos polivitamínicos, tá? Considerando que é uma desnutrição relativa pro fio de cabelo, quando você tá repondo, tá nascendo de novo o seu cabelo, você tem um aumento da demanda local. Então, o que você pode fazer essa suplementação vitamina nessa fase de recuperação, porque o cabelo nasce meio coitado, meio fraquinho, coitado, né? Mas com uma boa dieta, uma alimentação saudável, na verdade você tem todos esses micronutrientes. Aí, às vezes a pessoa não come muito bem, que é muito comum, né? E a gente faz essa suplementação. Mas é isso, a vitamina, ela não vai impedir a causa da queda de cabelo, tá? Ela vai te ajudar na recuperação, mas ela não consegue ter o poder de parar a queda, porque a queda foi causada por um evento no passado, 3, 4 meses antes. Então, se for um eflúvio telógeno agudo, você pode não fazer nada, o problema é ter essa paz e esse ser zen desse jeito de não fazer nada, porque às vezes tá caindo muito cabelo. Mas sempre é válido a gente investigar causas, né, orgânicas, que são principalmente, né, as anemias, né, os distúrbios de deficiência vitamínica, hipotireoidismo e as sorologias. Normalmente são as coisas que a gente precisa investigar se a pessoa não tem, às vezes precisa repor e tratar alguma coisa. Basicamente é o principal. Ah, Beli, mas e aquele shampoo maravilhoso anti-queda?
não é anti-queda. É que anti-queda vende, né? Mas a palavra anti-queda vende. Mas, como eu expliquei pra vocês, não faria sentido, né? A gente conseguir ter uma ação com shampoo que vai ficar 30 segundos na sua cabeça. O que o shampoo vai fazer? Vai deixar limpo, vai deixar cheiroso, talvez tenha algum derivado do minoxidil pra dar uma engrossadinha no cabelo. Mas anti-queda é uma palavra que, assim, a gente até briga ali com o pessoal da indústria farmacêutica, que a gente não gosta muito que use esse nome, porque a gente não tá sendo anti-queda de verdade, né? Pra gente atuar no passado, como é que faz, né? Mas é um nome que vende, então o shampoo, eu não faria grandes investimentos nele, usa o que você gosta pra ficar bem limpa a sua cabecinha, porque o importante é você tentar identificar a causa. E aí que entra o papel do médico, dermatologista, tricologista, que ele vai tentar identificar a causa junto com você, se necessário ele vai pedir outros exames. É muito difícil a gente precisar de uma biópsia. E aí tem outras causas de queda de cabelo. E aí que mora o grande problema, tá, gente? Existem muitas outras quedas de cabelo. Isso que eu falei pra vocês, essa história toda que eu contei pra vocês, é uma queda de cabelo. É a mais comum, realmente. Existem muitas outras doenças que cursam com queda de cabelo. E aí, a pessoa que não estudou especificamente isso, porque é um setor inteiro da dermatologia, não tem como a pessoa identificar. E às vezes são doenças que progridem com o tempo e que faz diferença se você atuar de forma mais precoce. Aí a pessoa fica indo lá não sei aonde, faz o chá de não sei o que e fica perdendo tempo. Isso que eu acho que é a maior dor pra gente, médicos, dermatologistas, tricologistas, porque às vezes a pessoa perdeu cabelo e tempo em coisas, né, que demorou mó tempão, investiu mó tempão em coisas que não funcionam e que não fizeram diagnóstico. Então, por exemplo, alopécias cicatriciais do tipo frontal fibrosante, mesmo a calvície, né, a gente precisa tratar de outra forma, tem outros tratamentos. Então, a alopecia areata, por exemplo, tem outros tratamentos, e tem vários tipos de alopécia e elas precisam ser tratadas de forma específica, porque senão a gente fica perdendo tempo. E para essas doenças faz toda a diferença você saber o diagnóstico e saber conduzir de uma forma adequada. E aí, esse monte de coisa para eflúvio telógeno que o pessoal faz que funciona porque já ia funcionar, já ia melhorar de qualquer jeito, acaba atrasando um diagnóstico que a gente precisaria de tempo para tratar, sabe? Então, o nosso grande medo quando vocês passam a fazer coisas sozinhos em relação à queda de cabelo é a gente tá perdendo o timing de fazer o diagnóstico precoce para fazer o tratamento de alguma doença mais grave. Realmente, a maior parte das pessoas não vão ter essas doenças mais graves, mas existem várias doenças, né? Existe uma subespecialidade inteira. Então tem muita doença outra que a gente precisa às vezes investigar e tratar de uma forma específica, e aí sim, eventualmente a gente pode precisar de uma biópsia, tá? Então a gente cansa de ver aqui no consultório isso, chegar com queda de cabelo, que fez um monte de coisa que não tinha nada a ver, e no final era uma alopecia cicatricial, e que se a gente tivesse começado o tratamento antes, a pessoa estaria melhor, sabe? Então, com esse propósito que eu fiz esse vídeo, pra falar de queda de cabelo, a maior parte vai ser eflúvio telógeno agudo, que vai ser autolimitado e autorresolutivo, que depois, assim, até tem, né, coisas que a gente pode tentar fazer pra ajudar, mas com evidência científica muito baixa, MMP, as mesoterapias, os lasers mesmo, né? O laser é um pouco mais tranquilo, que ele tem uma plausibilidade biológica mais tranquila e ele não faz mal quando feito de forma adequada, mas você pode optar por fazer nada, se você quiser, porque vai melhorar sozinho se for um eflúvio telógeno agudo. E a gente tem esse monte de outras doenças que realmente precisa de um médico especialista para fazer o diagnóstico. Então, se você realmente tem uma queda de cabelo importante, ou a minha sugestão é que você procure um médico tricologista para fazer o diagnóstico adequado da sua pele e aí te conduzir pelo caminho certo. Dermatologista, no geral, com uma boa formação consegue conduzir, mas não é a mesma coisa, tá? Normalmente a subespecialidade ajuda mais a conduzir. Então, um conselho que eu te dou é procure um médico tricologista para te conduzir da melhor forma, tá? E sobre queda de cabelo era isso. Espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas. Se você ficou com alguma dúvida, manda aqui nas perguntas que a gente responde com o maior prazer. Tentem não cortar esses caminhos pra gente chegar num diagnóstico mais certeiro e ajudar vocês da melhor forma. Então, quem tiver dúvida, manda aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, manda pros seus amigos. E se você tem sugestões de tema, manda aqui pra gente também, que a gente vai fazer um vídeo nesse canal pra você.